Estamos aqui em mais uma live, aproveitando esse momento que estamos todos em isolamento social, mas aproveitando também para crescer em conhecimento. E hoje nós vamos ter uma conversa muito especial. Nós vamos ter um link Brasil-Israel. Vamos estar conversando com a Aline, que vai nos trazer informações muito importantes sobre o país de Israel, uma viagem para Israel. Que nós vamos conversar com ela. Atenção, já vamos receber a nossa convidada, conversarmos ao vivo. Aline, shalom. Shalom, shalom. Shalom para todo mundo. Mashlomer. Acordou, tudo bem, graças a Deus. Graças a Deus. Que bom. Antes que o pessoal se assuste achando que a conversa vai ser em hebraico, não, vai ser em português mesmo. A Aline é brasileira e nós vamos conversar no nosso bom português. Como estão as coisas aí? Tá tudo bem, a gente está agora na semana da Páscoa cristã e a semana da Páscoa judaica, então a gente está tendo as comemorações em casa, em família, mas a gente está aproveitando também para descansar bastante esses dias. Mas a gente está aqui em clima de Páscoa judaica. Muito bem, que bom. Nós estamos recebendo vários convidados que estão entrando e gente do Brasil todo que está chegando aí. Aline, nós queremos conhecer um pouquinho da sua trajetória, só para saber, você é brasileira, gaúcha, judia, como é que foi morar em Israel? Então, como tu falou, eu sou gaúcha, eu sou de Porto Alegre. Eu nasci e cresci na comunidade judaica de Porto Alegre. E como é comum Deus virem, depois que terminam a escola, para Israel para fazer trabalho voluntário. E foi isso que aconteceu. Eu vim para Israel e passei um ano aqui. Achei tudo lindo e maravilhoso. Fiquei muito, muito impressionada no lado positivo de Israel. Sim. E terminou meu ano, eu voltei para o Brasil, mas a vontade de voltar para Israel continuava. Eu disse, não, vai passar. Eu tenho 18, 19 anos agora. Eu estava num ano lindo, vai passar, vai passar. Passou uns meses, um ano, a vontade não passou e daí eu decidi, olha, realmente eu acho que é Israel minha casa, eu tenho que ir. E eu peguei e organizei todas as minhas malas e aí eu imigrei para Israel, vim com uma passagem só de ida, 3 malas de 32 quilos cada uma, passagem só de ida. E vim para Israel. E daí eu fui direto estudar na universidade. O meu plano era muito focado, eu ia ser nutricionista quando eu crescer. Essa eu acho que não sabia. Comecei a estudar faculdade de nutrição e no meio da faculdade começaram a me chamar porque precisava de apoio em algumas coisas no turismo em Israel. E devagarinho eu comecei a entrar para fazer uma tradução ali, um acompanhamento ali, uma coisa ali. E todo o tempo no turismo eu vi os guias passeando e eu vi os guias e daí eu achava assim, olha, os guias são o máximo, eu quero ser uma guia também. São as estrelas, né? Sim, e daí eu fui vendo os guias e disse, olha, eu quero ser que nem eles quando eu crescer, eu não quero mais ser nutricionista. Eu me formei em nutrição, mas eu não quero mais ser nutricionista, eu quero ser guia. E aí eu comecei a fazer o curso de guia. Aqui em Israel, para fazer curso de guia, são 2 anos na universidade. Sim. Então é um curso extremamente puxado, tanto na parte teórica, quer dizer, o curso de guia aqui, a gente tem aula botânica, geologia, história, religião, Bíblia, tudo que tu pode imaginar tem a sala de aula e também tem os Geografia, passeios. arqueologia, né? Tudo, tudo, tudo. Quer dizer, Israel, a ideia é conhecer Israel de todas as suas maneiras e de todos os seus ângulos. Eles dizem, eu não me importo que tipo de grupos tu vai guiar no futuro, eu quero que tu saiba Israel como um todo. Que os guias saibam responder todas as perguntas. E aí são esses 2 anos bem intensivos estudando, tanto em campo, tanto fazendo passeios, como na sala de aula. E aí depois disso vem as provas nacionais e aí a gente tira a nossa licença de guia.
E todos os anos a gente tem que renovar a licença de guia. Quer dizer, todos os anos a Muito gente tem que bem. fazer reciclagem. Tem Que gente bom. que 50 anos é guia e 50 anos faz reciclagem. Muito bem. E você é guia há quanto tempo? Então, eu sou guia desde 2013, quer dizer, há 7 anos. 7 anos. Muito bem. Que bom. Excelente. Aline, esse sonho de visitar Israel, conhecer Israel, morar talvez já um pouquinho mais, né? Mas ir a Israel, visitar, conhecer, é o sonho de muita gente. Cristãos, judeus e gente do mundo todo tem a vontade de ir para Israel. E muitos dos que estão conosco nesse momento, muita gente boa que eu já vi entrando aqui, com certeza tem esse sonho também, essa vontade. E aí eu queria falar contigo exatamente para nós trazermos informações para essas pessoas. Ir para Israel, viajar, conhecer, é realmente algo maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de ir mais de uma vez e realmente cada momento que você vai renova o encantamento, o sonho, todas essas coisas. A primeira pergunta que sempre me fazem com relação a Israel é que, infelizmente, a mídia às vezes foca muito no negativo, né? E aí uma pergunta é segurança. É seguro Israel? Tem homem-bomba? Tem guerra? Como é que é a segurança em Israel? Sim, é uma coisa que a gente ouve diariamente, do pessoal que fala ali, meu sonho é conhecer Israel, mas eu não tenho como, porque eu tenho medo, porque é muito perigoso, porque eu vejo na TV que tem isso e aquilo. A É, guerra está na TV, não aqui em Israel. Quer sim, dizer, a mídia fala muitas coisas que não são verdades, muitas coisas que do passado eles trazem para os dias de hoje e eles criam uma narrativa que não é verdadeira. Quer dizer, Israel é um país extremamente seguro. E é uma coisa que todos os grupos que eu vi, todo mundo fala isso, todo mundo, mesmo que vem, o pessoal tem às vezes aquele pinguinho, quem tá pela primeira vez, aquele pinguinho de receio, porque são é. anos e anos e anos da mídia falando, e de repente Isso, é verdade. aqui e venha um país seguro, as pessoas caminhando na rua, despreocupadas, quer dizer, e tem uma interação, aqui, olha, a Patrícia lembra, tia Oi, Pati, tá É, dizendo tá dando boca Israel tov. no Brasil. E é Ah, verdade, aqui a gente não sente tenha dúvida. segurança. A gente pode sair na rua de dia, de noite. Quer dizer, essa história de homens-bomba não tem homens-bomba em Israel hoje em dia. Não tem Sim, homens-bomba já há quase 20 anos. Não vou dizer que nunca isso. existiu, mas 20 anos para cá a situação mudou. Israel é um país seguro. E aqui, ó, o pessoal falando, caminhando de madrugada sem medo também. Eu posso sair às 3 da É, manhã se eu quiser, dar uma volta com o cachorro. E os turistas que vêm sentem muito isso. Ainda mais a gente, como brasileiro, que está acostumado com a violência do Brasil, aqui a gente isso. se sente num paraíso. Foi um dos É, motivos também nada, que eu gosto tanto de Israel, nada de de morar. assalto, nada de violência urbana, então é realmente muito bom mesmo. Uma outra coisa que sempre perguntam, Aline, é com relação ao clima. É, Israel é um país de uma geografia muito rica, né? Tem lago, tem montanha, tem rio, tem deserto, mas como é o clima? Qual é a melhor época do ano para viajar? Qual o momento mais frio, mais quente? Como é que é o clima em Israel? Então, Israel é um país muito, muito pequeno. Quer dizer, Israel é um país comprido, para quem conhece o mapa. Contando que não tivesse trânsito, pode pegar um carro e ir de norte a sul de Israel em 6 horas e de lado a lado em 2 horas. Quer dizer, é um país muito pequeno, mas apesar disso, é como tu falou, tem climas completamente diferentes. A gente tem esqui em Israel. Quem quiser no inverno dá para esquiar. Ao mesmo tempo dá para ir na praia. Ao mesmo tempo dá para fazer tudo porque o clima é muito, muito variado. Tem que lembrar que Israel é hemisfério norte, então as nossas estações são as opostas do Brasil. Isso, Aqui, julho e agosto é o nosso verão, e o perfeito. verão em Israel é bem, bem quente. A É boa parte verdade. do país passa dos 40 graus no verão. E aí é uma questão de preferência. Tem gente que mora em lugares muito quentes no Brasil e tu fala para eles 40 graus e eles estão tranquilos.
Tem Isso. gente como nós, gaúchos, que 40 graus às vezes é muito quente. É muito quente. É. Isso, eu aconselho para quem não é fã de um calor extremo que não venha em julho e agosto. Perfeito. Daqueles que sim decidem vir em julho e agosto, tem na realidade uma vantagem que julho e agosto aqui é baixa temporada. Tem pouca gente. Então é um clima bem quente, tem que tomar bastante água, É. mas é os lugares mais vazios. E o nosso Compensação tem o número de grupos de pessoas visitando cada locais é menor, então acaba sendo mais interessante em certo momento, porque você tem pouca gente nos locais. No momento de maior alta estação, são muitos grupos em cada local para visitar. Sim, então cada época tem suas vantagens e desvantagens. A nossa primavera e o nosso outono, que a primavera é justamente a época da Páscoa, e o Sim. outono, que é a época de outubro e novembro, são os meses de alta temporada. O clima são os meses mais agradáveis, mas são bem cheios. Quer dizer, quem decide vir na semana da Páscoa judaica ou na semana de tabernáculos é para ter uma experiência diferente. A grande vantagem de quem vem em tabernáculos é, primeiro, o clima, como a gente já falou, mas também os grandes eventos, tabernáculos, que é Sukkot. Apesar de estar entendendo, o áudio da Aline está falhando às vezes. É, mas tranquilo, dá para continuar. Um pouquinho do o áudio Eu vou falar um falhando. pouco mais devagar. Vou tentar falar um pouco mais devagar, apesar de ser difícil para mim, para ver se fica Mas, um mas pouco mais tranquilo, claro. tranquilo, tá entendendo perfeito. Pode continuar. Então, Tabernáculos é a festa de Sukkot, é a maior festa que a gente tem hoje em dia em Israel. Milhares de cristãos. No ano passado, 500 mil de cristãos vieram a Israel para o mês de outubro, para o mês de Tabernáculos, quer dizer, são festas e eventos e passeatas, mas tem que contar que tem 500 mil de pessoas a mais no país, é E bastante gente. isso é verdade. Mas, mas tem para quem gosta, tem os eventos de tabernáculos que eles são lindos. Lindos, lindos, lindos. É ver o mundo cristão e também em tabernáculos muitos judeus vêm, quer dizer, ver o mundo cristão e o mundo judaico vindo a Israel para celebrar essas festas. E é maravilhoso. E aí a gente chega no nosso inverno, que é dezembro, janeiro e fevereiro. Dezembro, janeiro e fevereiro, eu acho uma boa época para vir, porque é baixa temporada, mas é inverno. Agora, Sim. nosso inverno não é inverno europeu. Aqui o nosso inverno é 5 graus, 15 graus, 10 graus, depende da cidade. Mas normalmente esse é o clima por volta entre os 5 e os 15 graus mínimas na maior parte das cidades. Mas a vantagem dos lugares estarem vazios, a questão é que nessa época pode chover. Então pode ser que alguns passeios sejam feitos na chuva, mas eu acho o inverno uma boa época para vir, porque tem pouca gente, e pouca gente quer dizer preços também mais baixos, porque tem menos busca nos hotéis, então tem uns preços um pouco mais acessíveis, e por isso eu acho uma boa época também vir em dezembro. Perfeito. E Jerusalém, época de inverno, acontece muito raramente, mas acontece também de nevar, né? Sim, há uma vez a cada 2 anos mais ou menos neva. Mas os anos que realmente neva para acumular neve no chão e a cidade parar é uma vez a cada 4, 5 anos e é normalmente por 1, 2 dias. Então pode acontecer, é raro, mas pode acontecer. Esse ano a gente teve uma nevezinha que caiu bem pequenininha, mas o chão nem chegou a ficar branco. Isso quer dizer, é bonito, tu abre a janela, olha para fora, vê o telhadinho das casas branco, mas no dia seguinte, ao amanhecer, já está tudo derretido e a vida continua. Que bom, que bom. Aline, você falou uma coisa aí que também é importante de se lembrar. Israel é um país que convive com todas as religiões. Então nós temos judeus, ortodoxos, cristãos, cristãos evangélicos, católicos, nós temos muçulmanos, mas é um clima sempre de muito respeito. Como é que você vê essa questão dessa variedade de religiões em Israel? Então, a minha opinião é sobre o que eu vejo aqui é que a maior parte das pessoas quer viver a sua vida.
pessoa que quer acordar de manhã, quer ir no supermercado, não importa quem é a pessoa que trabalha no caixa, a pessoa quer ir no seu templo de oração e não tem problema se tem um outro templo de outra religião do lado. A maior parte das pessoas quer viver o seu dia a dia e a gente vê isso. Por exemplo, tem a igreja do Santo Sepulcro, uma das igrejas mais importantes de Jerusalém. Na frente tem uma mesquita. E as duas funcionam uma do lado da outra sem problema nenhum. E a própria igreja do Santo Sepulcro tem católicos e ortodoxos na mesma igreja, né? Exatamente, tem 6 denominações dentro da igreja, 5 denominações ortodoxas e uma denominação católica. Quando a gente fala isso, as pessoas, uau, nunca vi isso. Porque isso não é uma coisa. Aqui eles são capazes de dividir, inclusive, a mesma igreja, o mesmo lugar santo. A gente vê o Muro das Lamentações também, que uma grande maioria judaica vai rezar lá, mas também cristãos e de vez em quando muçulmanos chegam para rezar. Quer dizer, a gente vê esse convívio no dia a dia. Eu tenho amigos muçulmanos, eu tenho amigos cristãos, inclusive no edifício que eu morava antes, eu morava num bairrozinho chamado Naclaot, que é um bairro antigo de Jerusalém, e o meu edifício era o seguinte, eu morava no apartamento de baixo, moravam famílias de etíopes, parte eram etíopes cristãos, parte etíopes judeus. Atrás de mim morava um menino que era judeu, mas não religioso. Em cima moravam judeus religiosos. E a outra porta do lado era uma freira que cuida, uma das que estão no Santo Sepulcro. Quer dizer, tu vê todo mundo morando junto. Perfeito. Tem, às vezes, bairros um pouco mais separados, mas quer dizer, todo mundo convive nos nossos passeios. Imagina que também tu, Cleuber, quando tu teve nas tuas viagens em Israel, por exemplo, a maior parte dos motoristas que trabalham levando os grupos cristãos são motoristas muçulmanos. Muçulmanos, isso. É. E E é são importante muito... lembrar, Aline, que nós visitamos locais de muitas religiões, de pessoas de fé diferente, né? Nós visitamos o Kotel, que é judaico, embora muitos cristãos estejam lá, o túmulo de Davi, mas visitamos também locais, a mesquita em alguns momentos, né? Ou visitamos templos católicos, né? Ao redor do Mar da Galileia, quase todos são templos católicos. E então visitamos de muitas religiões, fora drusos e ortodoxos. Então o passeio a Israel inclui visualizar essas religiões, fé Bahá'í, né? Em Haifa e por aí vai. Sim, tem uma mistura, porque se a gente pensar o judaísmo, o cristianismo e o islã, a gente tem uma base em comum, quer dizer, todos nós Sim, cremos em Abraão, Isaac e Jacó. Por exemplo, os cristãos e os muçulmanos têm em comum Jesus. Para quem não sabe, isso, os muçulmanos têm em Jesus como um isso. profeta, não É como verdade. profeta. E tem Isso. muitos lugares que são comuns. Para quem conhece, por exemplo, a Capela da Ascensão. É o local de onde Jesus subiu aos céus. No Pico do Monte das Oliveiras tem um lugar marcado que é desde os tempos bizantinos, quer dizer, desde os primeiros cristãos da Terra Santa, aquele local é conhecido como local da Ascensão. Ele foi durante o período uma igreja, hoje em dia ele é uma mesquita. E os grupos peregrinos continuam visitando. Então, por exemplo, tu tem uma mesquita de portas abertas para os grupos cristãos, católicos, ortodoxos, se querem ir, grupos muçulmanos. Quer dizer, é um lugar, por exemplo, que a gente vê todo mundo convivendo, porque tem a fé, nesse ponto, a fé é a mesma. Além do respeito, né, de todos, porque o próprio Estado de Israel respeita e ajuda todas as religiões, construiu templos, construiu monumentos também de outras religiões. Isso é muito interessante de se ver e quem vai a Israel precisa estar aberto também a essa realidade, né? O respeito, acima de tudo, à fé do outro. Exatamente. Eu acho que porque o povo de Israel, tantas vezes na história, foi perseguido e foi proibida a sua fé, que eu acho que a gente sabe o papel de ser uma minoria perseguida. E por isso agora, quando a gente tem em Israel minorias, os cristãos aqui são minoria, os muçulmanos, os barrais, os drusos, tantas religiões são minoria, a gente diz, a gente não quer fazer com eles coisas que a gente passou, que a gente acha que foram ruins. E por isso Israel dá todo o apoio a todas as religiões que queiram estar em Israel. Se agora se querem construir templos novos, igrejas novas,
Israel dá toda a isenção de impostos, quer dizer, Israel dá um apoio também às outras religiões, porque a gente entende que Israel é um país pluralista e tem que ser um país pluralista. É verdade. Inclusive, eu admiro muito o Estado de Israel por essa postura, porque assim, quando Israel teve as suas guerras, atacado por seus inimigos, ele poderia ter aproveitado esse momento para destruir os monumentos de outras religiões, como o Estado Islâmico tem feito em outros países, destruindo estátuas de outras religiões. Mas Israel dá um exemplo de boa convivência e de respeito quando garante a segurança, inclusive dos templos e dos locais de outras religiões que não a fé judaica. Existe uma expressão na Bíblia que fala que o povo de Israel vai ser Or Lagoim. Or Lagoim quer dizer uma luz entre as nações. E eu acho que Israel realmente cumpre esse papel. Quer dizer, a gente vai ser um exemplo para as outras nações. Vamos ser um exemplo de um país. Aqui tem a pergunta, é pluralista, mas não é laico? Eu vou entrar nessa resposta daqui um pouquinho. Quer dizer, como um país pode ter várias religiões e respeitar as várias religiões dentro dele. Isso é um exemplo, por exemplo, para os nossos países vizinhos aqui do Oriente Médio, que nenhum deles é democrático, pelo menos não ainda, Sim, e nenhum isso. deles tem liberdade de religião plena. Alguns não têm É nem verdade. liberdade de religião nenhuma, alguns não têm plena. Mas por isso essa ideia de ser uma luz entre as nações, eu acho que se reflete bem também no Estado de Israel, como tratar as minorias. E agora, em relação ao que é o Estado de Israel e o Estado laico, Israel é um Estado democrático e judaico. Isso quer dizer que o Isso. calendário oficial de Israel é o calendário judaico. Quer dizer isso, as festas nacionais aqui são as festas judaicas. Todos os lugares do governo são lugares de comida kasher, que seguem as leis alimentares judaicas. Mas, ao mesmo tempo, é um país democrático, quer dizer que cada um pode seguir a sua religião e que Israel vai apoiar também as outras religiões. Por exemplo, alguém que é cristão, em Israel a gente tem 2% de cristãos. Mas alguém que é cristão, por exemplo, está na universidade e agora é Natal, ele não é obrigado a ir na aula. A universidade dá isenção a todos os feriados religiosos de todas as religiões. Os trabalhos também, quer dizer, tem uma aceitação também das outras religiões que a gente não vê tanto no Brasil. Eu lembro que eu cresci como judia no Brasil e a gente tinha os nossos problemas. A gente tinha Sim, problemas que quando eram feriados judaicos, nem as escolas nem as universidades nos davam um feriado, nem os trabalhos. Quer perfeito. dizer, a gente ainda aqui tem para as outras religiões uma liberdade de também exercer a sua religião. Até mesmo essa situação, além de o funcionário que é muçulmano e que tem a condição de exercer a sua fé e fazer a sua oração, como também o funcionário cristão que no domingo é o dia normal de trabalho em Israel, mas ele pode ter a sua fé. Isso é muito importante também, que inclusive o comércio, as empresas respeitam a fé dos seus funcionários. Exatamente. Por exemplo, aqui a semana é de domingo a quinta. O final de Isso. semana é sexta e sábado. Em teoria, as escolas têm aula no domingo. Mas, por exemplo, se tem alguma escola agora que é cristã e diz, olha, eu não quero ter aula no domingo, eu vou ter aula de segunda a sexta, a escola pode escolher. Quer dizer, tem também uma liberdade pessoal das escolas, dos trabalhos. Por exemplo, a gente no mês do Ramadã, agora esse ano, esse mês agora também começa o mês do Ramadã, que é o mês mais importante do calendário muçulmano. Eles jejuam Isso. durante um mês inteiro. Isso quer dizer que todos os Isso. dias, do nascer do sol, no pôr do sol, eles não comem. E a gente, quando trabalha junto com os motoristas muçulmanos, a gente sempre conversa, olha, que horas termina o jejum? Vamos tentar que na hora que termine o jejum, a gente não esteja na estrada, para não alongar o jejum. Vamos fazer uma parada de café para o grupo, para a gente também poder comer alguma coisa. Quer dizer, a gente também tenta. E muitos Perfeito. motoristas decidem não trabalhar durante esse mês e a empresa, sim, dá essa isenção. Quer dizer, quem não quer trabalhar o mês inteiro, porque não aguenta jejuar e trabalhar, pode. Quer dizer, a gente vê essa flexibilidade.
Perfeito. Que bom. Isso é muito bom. Agora você falou uma outra coisa aí que é muito interessante, comida kasher. Como é que é a comida em Israel? Se come bem? Tem gente que me pergunta muito isso também. E, olha, eu não me dou com todo tipo de comida. Como é que é? Eu não sei como é que é a comida lá. Se come bem em Israel, Aline? Se come muito bem, na minha opinião, em Israel, e a maior parte do pessoal também gosta da comida daqui. Vamos responder primeiro o que é a comida kasher. Se a gente pega o Antigo Testamento, que é a base de toda a fé judaica e cristã, o Antigo Sim, Testamento tem uma série de leis alimentares. Está escrito, por isso. exemplo, que não pode comer porco. Está escrito que não pode comer frutos do mar. Está escrito uma série de coisas. E aí, quem segue um restaurante, uma pessoa que segue todas essas regras alimentares, se chama kasher, ou kosher. Ou kasher ou kosher é a mesma coisa, depende da pronúncia. E isso quer dizer que muitos restaurantes em Israel seguem essas regras. E, por exemplo, tu vai no McDonald's em Israel, a maior parte dos McDonald's não servem McBacon. Não tem bacon porque não tem porco. Não tem Também não pouco, isso. servem carne com leite, são derivados de carne com derivados de leite. Quer dizer, um hambúrguer do McDonald's aqui não tem queijo. Isso. Muitos lugares em Israel são kasher, mas não todos. Israel, outra vez, é um país democrático, cada um serve e come a comida que quiser. No circuito turístico, onde a gente viaja, a maior parte dos hotéis, sim, são kasher, Sim. mas a maior parte dos restaurantes onde a gente vai almoçar não são. Então, quem durante a viagem quiser comer camarão, pode. Quem quiser, quer dizer, cada um tem a escolha de onde quer comer, de como quer comer, e a gente está acostumado também. Eu, Alguém tinha perguntado se tinha feijão. Feijão não muito aqui em não Israel. muito, é. Eu já fui num restaurante de um brasileiro ali na Ben Yehuda, que aí ele serve feijão e tem comida brasileira, mas é raro realmente encontrar. Sim, o que acontece também é que tudo pode ser conversado. Por exemplo, pode chegar por um encarregado da caravana e olha, a gente comeu agora 3 dias seguidos comida israelense, vamos comer alguma coisa mais aproximada da comida brasileira. Então, às vezes a gente, por exemplo, leva o pessoal a comer num restaurante que tem arroz branco. A gente tenta, às vezes, também aproximar a comida local da comida brasileira, para o pessoal também não se sentir tão fora de casa. Mas a gente gosta também de provar a comida israelense, a maior parte do pessoal gosta bastante. É verdade. Eu Petis mesmo de sou carne, fã. o falafel, tem muita comida gostosa em Israel e a gente tenta achar nas viagens o equilíbrio entre provar também comida local, mas também comer um pouco da comida que a gente conhece. Mas a grande vantagem de Israel é que tem muita variedade, principalmente nos hotéis. Quando tu vai no café da manhã, são mesas e mesas e mesas. E tem iogurte, tem queijo, tem peixe, tem fruta, tem verdura, tem isso. Daí a gente olha para os peixes, acha estranho e não come. Mas também vai Isso. ter opções de coisas como pão, manteiga, coisas que a gente gosta de comer no café da manhã. E por isso a variedade, tanto no café da manhã e no jantar dos hotéis, é uma coisa muito boa, que deixa as pessoas serem mais flexíveis e escolherem o que vão comer. Inclusive, Aline, alguns brasileiros acham estranho porque não é a nosso costume. De manhã cedo, salada, pepino, tomate, e, e essas comidas, mas é muito bom, na verdade. É, a comida israelense ela é bem saudável, por isso a gente come saladas em todas as refeições. E por isso o pessoal acha estranho o pessoal comendo pepino e tomate no café da manhã, mas uma vez que se acostuma é bem gostoso. Eu tô acostumada já, eu como salada sempre no Sim, café da manhã. E é uma questão de costume, mas por isso também nos hotéis tem de toda a variedade, cada um escolhe o que quer comer. muito bem. Outra pergunta que sempre me fazem, você falou agora sobre os hotéis. Os hotéis, a estrutura, restaurantes, estradas, locais onde a gente vai visitar, como é a estrutura para receber o turista em Israel? Então, as estradas de Israel são maravilhosas. É uma das coisas que a gente primeiro nota. O pessoal sai do ônibus, é aquela estrada lisinha, assim. Parece a Alemanha, assim, tu vai e as estradas são muito boas. Então, nessa questão, perfeito. Hotéis tem de categorias diferentes. Mas, normalmente, o pessoal, os grupos brasileiros ficam em hotéis 4 estrelas. O pessoal em Jerusalém adora o Hotel Grand Court, os grupos brasileiros. Eu imagino que é Isso. também onde fica. E O é um hotel Leonardo ótimo. também.
o Leonardo, o Grand Court, o Isso. Olive Tree, que são os três grandes hotéis próximos da cidade velha de Jerusalém. E ali é muito bom porque à noite dá para caminhar na Cidade Velha e é muito bom. Sim, e por isso o pessoal gosta bastante, pois a estrutura da maior parte dos hotéis são muito boas. A maior parte das piscinas dos hotéis fecham cedo, e isso é uma coisa que o pessoal não sabe, mas aqui em Israel, quem vem para caravana normalmente não tem tempo de ir na piscina do hotel, mas os Isso. hotéis têm uma boa infraestrutura, uma boa comida, principalmente os hotéis 4 estrelas para cima, que é onde o pessoal fica. Então, a infraestrutura dos hotéis é boa. E uma coisa importante também para saber é que Israel tem banheiros por tudo que é lugar. É Onde tem verdade. turista, precisa de banheiro, e se construiu banheiros em praticamente todos os lugares. Na Cidade Velha tem um monte de banheiros. Então, às vezes aquela coisa de chegar para o guia e dizer, olha, guia, vamos dar uma paradinha no banheiro, lembrar a gente, às vezes é bom. Mas tem banheiros por todo Israel. Na Galileia, alguns deles são pagos, que são 2 shekels, tipo R$ 2, mas Sim. parte deles são gratuitos, parte deles um pouco são pagos. Na Galileia e Jerusalém, praticamente todos são gratuitos. É verdade. E outra coisa muito interessante é que há uma boa estrutura. Você anda de ônibus climatizado, você chega num local que tem uma estrutura boa para receber todo mundo. Aqui em Israel, o pessoal Pois precisamos atender a população. Cumprir estas está regras bebendo. É um som passando aqui na minha porta, mas pode continuar, Ali. Ah, ok. Não, aqui em Jerusalém são tranquilo. Na sexta-feira eles não tem barulho nenhum. Sim. Ah, então, o que acontece é que a infraestrutura aqui é muito boa, o pessoal não turismo, tanto para a gente como para o pessoal que vem. E por isso a estrutura do turismo está sendo ampliada cada vez mais. E a gente vai de ônibus para os lugares, e a gente vê os banheiros construídos, e a gente vê essa infraestrutura, e a infraestrutura está crescendo cada vez mais. E por isso eu acho um lugar muito bom. E uma coisa boa que eu vejo, uma coisa boa que eu vi em Israel, assim, por exemplo, se a gente visita Massada, ou Meguido, ou outros locais que às vezes alguém que tem um problema de mobilidade ou uma pessoa idosa pode ter alguma dificuldade de acompanhar no grupo, né, subir escadas, descer em locais, entrar em túneis. Mas sempre tem, no caso de Meguido, nós fomos com um grupo. E aí tinha algumas idosas, um pessoal mais com dificuldade para entrar no túnel. O grupo foi para o túnel e elas ficaram, cafeteria, lojinha, ar-condicionado, e aí depois juntou o grupo todo e nós saímos. Massada do mesmo jeito, Qumran, alguém não quer ir para o sol, para ver as cavernas, mas tem local climatizado, loja, isso tudo é muito bom mesmo de ir em Israel, né, Aline? Sim. O que acontece é que muitas vezes o pessoal me escreve assim: ah, Aline, meu sonho é ir para Israel, eu quero tanto levar minha mãe. Minha mãe tem 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, eu posso levar ela? E eu digo, claro, se tu olha a média de idade dos grupos que eu guio, todos os grupos têm gente até 80 anos. É muito normal. A gente vê aqui o turismo de Israel, muitas vezes o pessoal mais velho que vem. A gente tem grupos de jovens, mas a gente também tem o pessoal mais velho. E por isso a infraestrutura está sendo adaptada para isso. Por exemplo, praticamente todos os parques nacionais de Israel, que são lugares como Massada, Fumeirã, Cesareia, eles são hoje em dia acessíveis para cadeirante. Então, também é uma opção de pegar e pedir para a agência uma cadeira de rodas para a pessoa poder acompanhar. E às vezes o pessoal cansa um pouco mais que o ritmo do outro grupo, como tu falou, quer dizer, todos os lugares têm na entrada uma cafeteria com uma lojinha e diz, olha, eu estou cansada, eu quero esperar no ônibus, eu estou cansada, eu quero esperar na cafeteria, ótimo. Mas o Perfeito. pessoal também a gente tenta fazer os grupos num ritmo para que todo mundo consiga aguentar. Se tem alguém que por um motivo ou por outro não quer ou não pode fazer tudo, a pessoa espera, mas uma entidade não é um empecilho. Eu não acho que alguém deveria deixar de vir a Israel por causa de idade. Eu já levei grupos com bebê recém-nascido, com meses de idade,
e o pessoal levou a cadeirinha, tudo certinho, nenhum problema, foi tranquilo mesmo para fazer essa viagem com eles. Mas aí, Aline, eu penso que a grande, o grande glamour da viagem a Israel é exatamente a ideia de você pisar nos locais que são cenário das histórias bíblicas, né? Os cristãos pisar aonde Jesus pisou, estar ali vendo outros locais com cenários do Antigo Testamento, navegar pelo mar da Galileia. Fala um pouco do que é a emoção de estar nesses lugares e como é que você vê o comportamento dos grupos que vão a Israel nessa situação. A base da fé judaico e cristã é o Antigo Testamento e também o Novo Testamento dos cristãos. E esse livro que a gente lê as histórias todas as semanas e conhece passagem por passagem, está acontecendo aqui em Israel. Então a gente pode pegar as passagens e a gente vai acompanhando a Bíblia com os lugares. Então a gente pode, olha, Jesus vem a Jerusalém. E a gente vai ao lugar onde Jesus chega pelo Monte das Oliveiras. A gente vai ao Monte das Oliveiras. A gente caminha o caminho do Domingo de Ramos e faz a entrada triunfal de Jerusalém. Quando chega para uma pessoa e diz, lembra quando Jesus chega a Jerusalém? Lembra do Domingo de Ramos? Esse é o caminho. E a gente faz o mesmo caminho, passo após passo. A gente chega e olha o portão dourado e diz, olha, esse é o portão por onde Jesus entrou. Ele está fechado hoje em dia, a gente não vai entrar por ele, porque ele está fechado. E ele só vai se reabrir para a chegada do Messias, ou para a volta de Jesus. E tu pode ver esse lugar. Daí a gente entra na Cidade Velha e a gente vai, por exemplo, para o tanque de Betesda, onde Jesus vai curar o paralítico, e daí tu chega para as pessoas e diz, olha, essa é a passagem. Esse é o local que aconteceu. E a gente não só isso, a gente começa a entender as passagens com outra visão. Porque a gente começa a pegar as histórias bíblicas e começa a acrescentar nelas conhecimento histórico local. Por exemplo, uma das questões que eu acho sobre o tanque de Betesda maravilhoso, quando tu chega lá, olha, porque o tanque está muito bem preservado lá. Então tu chega e lembra, ó, Jesus chega aqui para o paralítico e ele vai curar o paralítico e o paralítico vai pegar a maca dele e sair caminhando. E a gente lembra, esse tanque, ele está do lado do Templo de Jerusalém. Quando está em Jerusalém, tu pode entender como próximas são as coisas. E isso quer dizer que essa pessoa, esse paralítico, estava em Jerusalém, mas ele não podia subir ao templo por causa da deficiência dele. Sim. Então, a primeira coisa. Segundo, esse paralítico estava em Jerusalém, com Jesus, com o templo, com tudo, e ele estava sentado aonde? Na beira da água. E ele olhando para a água, para a água, para a água, esperando o milagre vir das águas. E por isso Jesus chega para ele e diz, olha, pega a tua maca e sai caminhando. Jesus cura essa pessoa sem que ela entre nas águas. Sim. E é uma mensagem, acorda. A cura não vem das águas. A cura vem de Deus. Isso. E a gente começa a entender o outro lado das histórias. E a Bíblia ganha ainda mais cores e ainda mais significado. E por isso eu acho maravilhoso, para quem é tanto cristão como judeu, vir conhecer os lugares onde as coisas realmente aconteceram, tá aqui. E a arqueologia nos permite ver esses lugares realmente. É muito bom. Andar pelo Mar da Galileia, ver Cafarnaum é uma ruína muito bem preservada, né? A sinagoga lá, você tem segurança que Jesus realmente andou naqueles locais e há lugares que você pode realmente ter certeza, dizer, olha, foi aqui e que Jesus pisou, que ele andou, e embora alguns locais a gente não tenha segurança se foi aqui ou daqui a 100 metros ou 200 metros, mas outros nós temos segurança maior com relação a isso e realmente é muito emocionante pisar nesses locais e conhecer, né? Eu digo que são aulas de campo, você está vendo a Bíblia na sua frente. Exatamente, tu pega a Bíblia e tu vê ela ganhando vida e realmente eu acho a Galileia um dos lugares mais emocionantes das pessoas. Pegar o barco e entrar mar adentro na Galileia e fazer um culto, fazer uma oração nas mesmas águas que Jesus caminhou sobre elas,
Só, É uma só fazendo um, experiência única. só fazendo um parêntese, Aline, lembrar que não vai ter tempestade durante o passeio do Mar da Galileia, tá? Para alguém não ficar com medo que vai. O Mar da Galileia, ele é um mar, em geral, bem calmo. A maior parte dos dias, ele é um espelho da água, ele é muito tranquilo. Nos dias que ele é um pouco mais agitado, a gente transfere os passeios. Quer dizer, o passeio de barco, no dia que ele é agitado, a gente troca por outro passeio. É parte da função do guia organizar essa logística. Sim, Mas eu sempre... O pessoal chega para mim e pergunta como no mar tão tranquilo teve uma tempestade tão grande? E daí eu digo, pega o texto e lê. Quando a gente vê a tempestade no Mar da Galileia, os apóstolos, eles são pescadores. E eles sim, começam a entrar em pânico, porque eles não estão acostumados a tempestades tão grandes. Um isso. pescador de um mar agitado, ele está acostumado a isso. Já que o Mar da Galileia, em geral, ele é um mar tranquilo, quando tem uma tempestade tão grande, eles se desesperam, porque eles não estão acostumados. E aí Jesus vem e acalma a tempestade. É verdade. Ainda tem, Isso, ainda tem aqui alguém está perguntando se ainda tem as correntes de ar frio e ar quente. Tem ainda, às vezes, o vento que vem do oeste, que agita o mar. E nesses dias a gente não faz. Mas tempestades gigantescas, como a que aconteceu na Bíblia, elas não são comuns. E quando sim, acontecem, a gente também não está tomada grande, vai no dia seguinte. é verdade. Algumas pessoas estão perguntando se você está em Israel. Nesse momento você está morando aonde, Aline? Eu estou morando aqui em Jerusalém. Se vocês quiserem ver Jerusalém, eu levo vocês até a janela. Então, pessoal, consegue ver? Sim, sim. Aqui é Jerusalém. Eu moro em Jerusalém já há 11 anos em Israel e em Jerusalém é minha casa. Então, eu estou falando com vocês desde Jerusalém mesmo. Muito bem. Outros estão falando aí que tinha a viagem marcada e virtude do coronavírus foi cancelada. Nós também tínhamos um grupo, uma caravana, que a viagem seria agora em maio e nós não pudemos mais manter a data, né, em função de toda essa questão e nós estamos em novembro indo com essa caravana e estaremos aí em Israel com a graça de Deus em novembro com mais uma caravana. Mas, de fato, essa situação do coronavírus, o mundo inteiro foi afetado e todo mundo teve que remarcar as viagens, né? Sim, a gente tem que fazer a nossa parte também para a situação melhorar. E lembrando, vir para Israel com os lugares fechados não é uma boa ideia. Por É isso, eu te dou os parabéns por tu ter transferido para novembro a tua viagem. Em novembro, eu imagino que bem antes de novembro a situação vai ter se tranquilizado. E aí vocês vão poder realmente aproveitar ao máximo a viagem. Então, eu desejo eu a todos vi, que tiveram suas viagens canceladas que consigam remarcar nos meses seguintes que Israel reabrir. eu vi esses Alguém dias perguntou? uma foto do Kotel vazio, né? O Muro das Lamentações, e aí é de partir o coração ver um lugar daqueles sem ninguém orando, né? Sim, realmente aqui a gente está em estado de quarentena, então os lugares estão fechados. Em teoria, o hotel ainda está aberto à visitação, mas não realmente o pessoal vai, porque tu não tem como chegar até ele. Sim, Então, a gente espera que isso seja uma coisa temporária, que talvez no final desse mês a gente já comece a voltar à normalidade. É difícil saber no momento como vai acontecer, mas vamos orar que isso vai passar. é verdade. Eu tenho certeza que logo, logo isso passa e a gente volta à normalidade. Voltando ainda a falar dos locais, Aline, para os cristãos tem algumas coisas muito especiais também, como o batismo no Jordão, no local onde Jesus batizou, quase todo mundo fala, não é aquele local no Yardenite. Mas é o seguinte,
a ideia de que o rio nunca é o mesmo no mesmo a cada momento, né? Porque se você entra no rio hoje, amanhã, daqui a 5 minutos, não é mais a mesma água. Mas temos certeza que Jesus batizou no Jordão. É que a estrutura de Adenite realmente é fantástica para receber os grupos e é muito emocionante estar participando desse momento ali, né? Sim, o batismo é um dos momentos também, um dos pontos altos das viagens, quer dizer, tu pode ir e tu pode ativamente reafirmar a tua fé, entrar nas mesmas águas que Jesus entrou. Outra vez, lembrando, não são as mesmas águas, porque como tu falou, as águas vão correndo, mas é o mesmo rio. E Sim, por isso, às vezes, a gente quer saber exatamente, foi nesse lado que Jesus entrou, foi 100 metros para cá, 100 metros para lá. Eu acho que isso é o ponto menor da história. A questão é a sim, fé. perfeito. A gente sabe que o Rio Jordão é o mesmo. A gente tem uma área que a gente acredita que provavelmente aconteceu nessa área. Ela é um pouco mais ao sul que Yabenit, mas o rio é o mesmo. E as Isso. águas são as mesmas. E a fé, no final das contas, é o que importa. Eu tive É, crianças que foram batizadas. Eu tive algumas famílias que trouxeram as crianças para serem batizadas pela primeira vez no Rio Jordão. Principalmente o pessoal que é das igrejas evangélicas, que batiza já o pessoal maior, quando já tem consciência. sim. Então, tive várias famílias batizando, o pessoal de entre 10 e 18 anos sendo batizado pela primeira vez. E, foi uma das coisas mais bonitas que eu fiz, acho que nesses anos de guia, é poder ver as crianças sendo batizadas. Eu tive também situações assim, inclusive um dos que vão conosco nesse grupo é um garoto, é um rapaz, já um adolescente, que o sonho é ser batizado pela primeira vez no Rio Jordão e certamente nós vamos realizar o sonho dele batizando no Jordão, a próxima viagem que nós fizermos com esse grupo. Ah, que bênção, que bênção. Tem gente aí querendo, perguntando se pode fazer curso para fazer os pães de Israel. Você pode, Aline, uma coisa dessas? Com certeza tem, mas essa não é a minha especialidade. Eu sou daí nas feiras e comprar o pão já pronto. A gente pode depois buscar se tem algum site, alguém que ensine a fazer. Deve ter, com certeza, eu simplesmente não conheço. Alguém perguntou também antes quantos dias precisa para ficar em Israel. Na Sim, realidade, depende do tipo de viagem que vai se fazer. Eu normalmente aconselho por volta de 10 dias, se possível, para fazer com calma em Israel. O mínimo, pelo menos, é 7 dias em Israel. Se tem mais, melhor. Mas alguém perguntou quantos dias para fazer tudo. Não tem como fazer tudo em uma viagem só. Eu é. imagino que o Cláudio, cada vez que vem a Israel, cada vez visita lugares novos. A Isso, é gente, para verdade. fazer tudo, 2 anos. Perfeito. Então, é E, muita coisa. E por isso também é uma das coisas que eu digo para o pessoal que já esteve em Israel, é um motivo também para voltar, porque a gente está voltando assim, vou ver as mesmas coisas. Não. Sempre dá para colocar coisas novas no itinerário, sempre dá para visitar mais lugares, mais passagens bíblicas, sempre dá para ver mais. eu acho que uma coisa interessante da viagem também, Aline, é esse equilíbrio. Porque assim, se a gente visita só os locais onde tem sítios arqueológicos, tem coisas belíssimas, né? Em Beit Shean e Qumran e outras coisas. Recentemente, o Magdala, né? Muito interessante aquele sítio. Mas tem outras pessoas que não gostam disso, não são tão ligadas na arqueologia, de ver ruínas. Outros gostariam de ver mais templos, mais locais de culto, de adoração. E aí outros já não gostam muito dessa parte, ou já tem a questão histórica de Israel também, porque visitar o Museu do Holocausto, visitar locais cívicos de Israel também é muito importante. Então, esse equilíbrio é importante. Se você faz uma viagem só para visitar locais religiosos, você perde a parte histórica, arqueológica. Se for só arqueologia, também vai ficar faltando alguma coisa. Por isso que é bom voltar muitas vezes a Israel. Exatamente. E uma das questões de um bom pastor e uma boa agência é saber montar o itinerário. É achar o equilíbrio entre que lugares visitar, que lugares não, o número de lugares, porque às vezes eu vejo o pessoal diz, vamos fazer tudo.
e coloca 30 lugares para visitar no mesmo dia, então ele só passa o dia inteiro correndo e não consegue aproveitar os lugares. Sim, Então, a questão é pegar e conseguir organizar um bom itinerário. É uma das questões de uma boa agência também. Não simplesmente querer vender o máximo de lugares para simplesmente buscar uma caravana cheia, mas sim conseguir aproveitar os lugares. E por é isso, uma verdade. boa agência sabe o equilíbrio e sabe também adaptar o itinerário ao grupo. Não todos os grupos têm o mesmo roteiro. Às vezes a gente vê a idade do grupo, às vezes a gente vê que denominação eles são. Não todos os grupos evangélicos gostam dos mesmos lugares. Sim, é Católicos e verdade. evangélicos, obviamente, têm lugares diferentes. E por isso também vem essa questão de saber organizar. É, porque é muito importante, inclusive, ter momentos para os devocionais, para orar, para ler, para aproveitar aquele momento, né? Fora o batismo, a ceia, e então esse equilíbrio precisa ter em toda viagem, porque se é só entra em ônibus, desce, tira foto, entra em ônibus de novo, fica muito cansativo. Sim, fica muito cansativo e também não cumpre o objetivo. Eu imagino que a maior parte dos brasileiros que venham para Israel não vem para dizer, eu tive. Vem porque querem vivenciar. Porque a Isso. gente guia aqui também grupos da Ásia. Tem grupos asiáticos que querem o máximo de número de lugares. Descer 15, 20 minutos no lugar, bater foto, 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 sobe no ônibus e vai para o próximo. Para dizer, olha, tive aqui, tive aqui, tive aqui, e mostrar as fotos. É um outro tipo de experiência. Quando a Sim, gente está com os grupos brasileiros, eles querem fazer o devocional, querem fazer a ceia. E, por exemplo, ir para o Jardim do Túmulo, visitar o local da crucificação e da ressurreição de Jesus e não sentar para celebrar uma ceia lá, eu acho que tu perde um pouquinho do potencial da viagem. sim, é E, verdade. e por isso eu acho importante também ter essa questão, marcar as celebrações nos lugares certos, nos momentos certos. A gente consegue também celebrar no Jardim de Getsemane, que é uma coisa É maravilhosa. lindíssimo e é muito emocionante. É. Lá Tem é uma bem pessoa, particular. é verdade. Tem uma pessoa perguntando aqui, dizendo, não falo inglês, será que dá para ir? Ora, se você pega uma guia como a Aline, que fala português, está resolvido o assunto, né, Aline? Então, exatamente. A questão é, para quem não fala inglês e não sabe viajar sozinho, pegar e vir por conta própria para Israel, às vezes pode ser não receita para desastre, mas vai ser uma receita para aproveitar menos a viagem. Sim, E por isso, às vezes, pegar e se juntar a um grupo. E aí tu tem toda a infraestrutura. O guia vai falar português, o pastor vai falar português, eles vão se encarregar de escolher restaurantes, de escolher hotel e tudo isso. Daí tem alguém que te ajuda a ter a melhor viagem possível e ter a melhor viagem possível em português. Aí outra vez a questão de caravana e também uma das questões de Israel que não simplesmente vir, mas fazer as coisas. Visitar o Jardim do Túmulo, simplesmente ir, circular, olhar, conhecer, se emocionar, ir embora é uma coisa, mas tu ir agora com um guia explicando exatamente o que é cada lugar. E aí, no final, sentar todo o grupo, fazer uma celebração, fazer um devocional, fazer uma ceia, são duas experiências completamente diferentes. Por isso eu acho que ter guia e ter pastor, ou padre, ou bispo, cada um com a sua denominação, mas ter sim. alguém, um pastor, um padre e um guia fazem toda a diferença em Israel. É verdade. E é importante lembrar que exatamente essa estrutura que vai ser formada pela agência e pastor e guia é para dar toda essa experiência. Olha, eu não falo inglês, eu não falo em hebraico, não há nenhum problema, porque chegando no restaurante as pessoas vão ajudar alguém a escolher o cardápio, dizer o que é, quanto paga, todas essas coisas, ninguém sente falta do idioma em momento algum, a não ser que a pessoa queira sair sozinho do hotel à noite para ir andar na cidade, aí sim ele vai ter que saber como se virar. Aí no caso, quem quiser sair da noite sozinho, pode pegar e se juntar com alguém que sim saiba do grupo e saírem junto. Mas, claro, quando a gente chega nos restaurantes, a maior parte das vezes eu chego, olha, digo, pessoal, tem isso de almoço, eu explico os preços, e aí o pessoal escolhe e a gente faz o pedido do grupo para o almoço. E em relação a valores, isso tu manda depois um oi pro Clauber, o Clauber te encaminha pro pessoal da agência
e eles Isso. vão poder encaminhar todas as opções, valores e tudo isso. É verdade. Quem tiver interessado em ir na viagem, depois manda uma mensagem para mim e eu dou detalhes sobre a viagem. Outro local que é muito emocionante, Aline, que não tem a ver com religião, mas tem a ver com humanidade, com história, é o Museu do Holocausto, onde nós somos alertados sobre se deixarmos o coração mau do homem fugir, isso, muita maldade pode acontecer, né? Pois é, eu tenho uma ligação especial com o Museu do Holocausto, porque meu avô é polonês, meu avô fugiu do Holocausto, mas o resto da família do meu avô não todos tiveram tanta sorte, quer dizer, os irmãos do meu avô faleceram no Holocausto, parte dessa família em Auschwitz, quer dizer, é uma história muito pessoal para boa parte do povo de Israel até os dias de Sim, hoje. Eu é me verdade. voluntarizo com sobreviventes do Holocausto, só que em Jerusalém a gente tem até os dias de hoje 10 mil sobreviventes do Holocausto ainda vivos. Perfeito. E é uma história importante. A gente conhecer história é importante também para a gente aprender sobre os erros do passado e aprender a não repetir eles. E eu acho importante, principalmente nesses dias que a gente vê tanta coisa acontecendo, quer dizer, eu vejo coisas acontecendo na Europa que me lembram da Europa pré-Holocausto. E por isso eu acho que se educar nessa questão é muito, muito importante. Também pela ligação com o povo de Israel, mas também com uma questão de humanidade. Isso, eu acho que é muito importante exatamente para que a gente lembre que nós precisamos estar atentos a não permitir que o mal aconteça, porque isso pode trazer grandes prejuízos, não somente para aqueles que estão sendo atacados, mas para toda a humanidade. E o Museu do Holocausto é um monumento erigido a lembrarmos dessas coisas, é muito importante. E são histórias lindíssimas, né, que nós podemos ver ali, não só dos que sofreram, mas também de alguns que ajudaram e que foram colaboradores de pessoas que estavam em sofrimento, independente da sua fé ou da sua nacionalidade. Então, sim, exatamente. Tem o Museu do Holocausto, dentro do museu tem a ala que se chama Os Justos Entre as Nações. São não-judeus que arriscaram suas próprias vidas sem ganhar nada em troca, Sim, simplesmente para salvar judeus. Não por serem judeus, mas sim por seres humanos. Então, tem uma perfeito. ala inteira dedicada a eles. E também do lado de fora do museu tem uma floresta que cada árvore no pé dela tem o nome do Justo Entre as Nações e o país de origem dele. E por isso, quando a gente sai do Museu do Holocausto com toda essa angústia que a gente vê, toda a parte ruim também da história, tu sai com essa coisa pesada em ti e tu sai, tu vê essa floresta, tu vê essas milhares de pessoas que lutaram contra o fluxo, que foram arriscaram as próprias vidas para salvar vidas humanas, e assim ganha também um pouco de esperança, quer dizer, mesmo nos períodos ruins, tem a luz entre as nações e talvez a gente buscar também como a gente pode ter uma luz entre as nações no nosso mundo até os dias de hoje. É verdade. Aline, tem uma pessoa aqui, Sueli Oliveira, está sugerindo que você escreva um livro sobre Israel. Olha aí. Olha, quem sabe no futuro? Vamos ver quanto tempo vai demorar. Eu vou pensar no caso, Sueli. Obrigada pela ideia. Vamos pensar e se eu começar a escrever, eu aviso. Aline, a nossa live está chegando no final, que o Instagram infelizmente só permite 1 hora. Eu quero Sim. agradecer a forma muito gentil como você aceitou o nosso convite. Foi uma conversa extraordinária e dizer que, quem sabe, se nós vamos conseguir, chegando em Israel, encontrar contigo ou quem sabe ainda ter você como guia da nossa viagem, aí seria realmente extraordinário. Muito obrigado por sua ajuda. Viu? Foi um prazer. Muito obrigada por todo mundo que assistiu essa 1 hora nossa de live. É um prazer a todos. Quem tiver ainda perguntas, pode mandar no meu Instagram, que está aqui em cima escrito, Aline Guia Isso. em Israel. Um abraço a todos
uma feliz Páscoa, um feliz Pessach, uma Páscoa judaica maravilhosa. E nos vemos. É verdade. Obrigado Se a Deus todos que quiser. estiveram conosco. Se alguém quiser informação sobre a nossa caravana em novembro, manda uma mensagem para mim ou para a Trip Online, que está aí conosco também. Vai ser muito bom ir com vocês para Israel. Deus abençoe a todos. Aline Lehitraot.